Irmãos, esse evangelho é a continuação do evangelho de domingo passado. Se vocês se lembram, Pedro, a profissão de fé de São Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: feliz és tu, Simão, bem-aventurado, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Porque você falou isso, eu te digo: tu és Pedro, pedra, rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro deve ter se sentido muito orgulhoso de ter sido elogiado por Jesus, não pelos seus méritos, mas porque o Pai tinha revelado para ele. A fé é um dom de Deus. Bom, meia hora mais tarde, esse Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus vai dizer para ele: tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque Jesus começou a dizer que Messias que ele era, como é que ele veio salvar a humanidade? Não através dos caminhos dos homens, a força, o sucesso, a fama, o dinheiro, mas através da cruz, através do sofrimento. Quando Jesus anuncia que ele vai para Jerusalém, vai sofrer muito, vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia, mas isso Pedro não escutou. Só escutou a parte do sofrimento e da morte. Gozado, né? Nós também, às vezes, ficamos focados no negativo e não conseguimos ver o positivo, o fruto do sofrimento e da cruz. Pois bem, Pedro pega Jesus pelo braço, leva num canto e fala: Deus te livre disso, jamais vai te acontecer isso. Imagina, você, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, sofrer, ser humilhado, ser morto. E Pedro escuta essa palavra dura de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Satanás, irmãos, é o adversário, é o inimigo de Deus e dos homens. Porque naquele momento, Pedro estava querendo ensinar o mestre. E esse vai para longe, Satanás, literalmente quer dizer: põe-te no teu lugar, vai para trás de mim. Você é meu discípulo, não é meu mestre. Irmãos, e nós muitas vezes somos meio ridículos, porque nós também queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. E ai de Deus, ai dele se Ele não fizer. Quantas pessoas vêm à igreja para que Deus faça a sua vontade? Mas tem alguma coisa errada. Então quem que é Deus? É Ele ou sou eu? Um cristão vem na igreja para fazer aquilo que São Paulo falou aqui na segunda leitura, para discernir qual é a vontade de Deus, o que convém fazer, o que é bom, o que é agradável a Deus, para eu fazer a vontade de Deus, não para Deus fazer a minha vontade. Então, irmãos, essa palavra é maravilhosa. E Jesus, vendo o engano de Pedro e vendo o engano de todos nós, porque também nós, muitas vezes, nos escandalizamos da cruz. A cruz é tudo aquilo que te faz sofrer. A cruz é tudo aquilo que nos limita. A cruz não é pecado, irmãos. A cruz Deus a manda, Deus permite. É aquilo onde você sente a tua incapacidade, a tua pobreza, a tua pequenez. Por isso que esse mistério é revelado aos humildes. Eu te bendigo, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as escondestes aos sábios e entendidos. O orgulhoso nunca aceita a cruz. As coisas têm que ser do seu jeito, na sua hora. Os humildes aceitam. Mas, irmãos, então,
Jesus vai dizer a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, essa palavra não é negativa. Essa palavra, nós podemos escutá-la de uma forma ruim. Puxa, renunciar a mim mesmo, tomar a cruz. Irmãos, é o caminho da vida. Por que Cristo me manda renunciar a mim mesmo? Porque o pior inimigo meu sou eu mesmo. Meus planos, meus projetos, a vida como eu projetei. Se eu idolatrar os meus projetos, nunca vou fazer a vontade de Deus, nunca vou entrar na história, na minha história. Nunca vou carregar a minha cruz. Vou fazer um exemplo. Não sei, uma mulher quando se casa, ela tem na sua cabeça, no seu coração, um ideal de marido. Normalmente, se ela teve um bom pai, o ideal é o seu pai, né? Quero um marido que seja bom como meu pai. Mas, coitado daquele homem, não é o seu pai, e nunca será. E se ela não renunciar àquele ideal de marido que ela tinha na cabeça, nunca vai amar aquele homem real, diferente do seu pai que está ali. O contrário também é verdadeiro. Um homem pode casar com o ideal de mulher na sua cabeça, só que a sua mulher não corresponde àquele ideal. Ela é diferente. Se ele não renunciar àquele ideal de mulher, nunca vai amar a sua esposa real, aquela que Deus lhe deu de presente. E o ideal dos filhos, e o ideal dos pais, e o ideal de tudo, irmãos. A vida não é como a gente gostaria que fosse. A vida é como é. E muitas vezes dura. Mas o segredo onde é que está? O problema nosso não são as nossas cruzes. O problema nosso é o pecado. Isso é nosso. A cruz não depende de nós. O pecado, sim. O pecado é que faz com que eu não aceite a cruz, com que eu me revolte contra Deus. Como Pedro: nunca te acontecerá isso, Senhor, jamais. E o Cristo fala: vai para o teu lugar, Satanás, atrás de mim, meu discípulo. Porque, irmãos, a cruz, que parece uma loucura, São Paulo falou para os cristãos de Corinto, para os judeus, os povos, os mais religiosos de todos os povos, a cruz é um escândalo. Para os gregos, os filósofos, os inteligentes, é uma loucura. Mas para aqueles que são chamados, para aqueles que creem, ela é sabedoria de Deus e poder de Deus, força de Deus. Então, irmãos, Deus quer nos revelar esse segredo, né? Pensar bem de Deus. Cristo, era necessário que Ele sofresse, que Ele morresse, exatamente para perdoar os nossos pecados, para nos dar o Espírito Santo, para nos reconciliar com Deus. Porque se eu me sinto amado por Deus, a cruz não me escandaliza. Eu vejo o sentido da cruz, porque a cruz tem um sentido, irmãos. A cruz, ela quebra o nosso orgulho. Ela nos obriga a sermos humildes, a não queremos as coisas do nosso jeito. A cruz nos faz pequenos. E a cruz faz com que, quando eu estou reconciliado com Deus, eu me aceito como eu sou. Eu aceito os meus limites. E quando eu me aceito, eu começo a aceitar os outros, com os limites que eles têm. E é maravilhoso, irmãos, porque daí a vida fica diferente, né? O diabo não me engana, porque o diabo está sempre perto de nós para dizer: olha aí, se Deus fosse bom com você, não permitiria esse sofrimento na tua vida. Essa doença agora, essa falta de dinheiro, essa perda do emprego,
essa pessoa, minha vida seria maravilhosa se não fosse essa pessoa. Mas essa pessoa está aí, faz parte da tua vida. E Deus a permite. E Deus não é um monstro que quer te fazer sofrer. Porque tem gente que pensa que Deus é masoquista. E pensa que ser cristão também, carregar a cruz, é um masoquismo, que eu preciso me resignar com esforço, eu tenho que aceitar. Não, irmãos, o cristão não é um resignado, o cristão é um iluminado, tem a cruz iluminada, porque nela, diziam os primeiros cristãos, brilha o rosto de Deus. Jesus não era bobo, irmãos. Ele foi para a cruz porque ele sabia que naquela humilhação, naquele sofrimento, ele ressuscitaria e ressuscitaria a mim e a você. Foi por amor que ele fez isso. E ele conseguiu. Quando o diabo pensava que tinha vencido, quando os homens cantavam o triunfo, mataram o Salvador, ele ressuscitou. Deus o tirou do sepulcro, vivo, para nunca mais morrer. Ele é o Senhor. E é Ele que nos torna possível, cada dia, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Segui-lo para onde? Para a vida. Para a vida, para a glória. Então, irmãos, que essa palavra nos ajude, nos fortaleça, né? Se quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Que coisa, parece uma contradição. Como é que eu posso salvar a minha vida perdendo? Exatamente. Você quer encontrar a tua vida? Perca por causa de Cristo. Aqui fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, perder a sua alma? Irmãos, quantos artistas, quantos cantores famosos, Elvis Presley, né? No auge da sua fama, né? Idolatrado pelas mulheres, né? Riquíssimo, e de repente, overdose, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro, se eu perder a minha alma? Porque, irmãos, o perigo, o mundo é enganoso, é mentiroso, né? Você pensa que você é Deus, te enche de riqueza, de glória, de fama, e você se perde. E quantos assim, irmãos? Quantos? Por isso, talvez, você que nunca aceitou a sua pobreza, a sua dificuldade, e talvez essa pobreza te salva. Talvez... Irmãos, é um mistério da sabedoria de Deus. Eu gosto muito, e eu vou encerrar contando um conto hebraico que eu gosto muito, que mostra o sentido da cruz. O rei Davi, um dia, não tinha o que fazer, estava filosofando e pensando, meu Deus, o Senhor que é tão sábio, tão inteligente, fez as coisas com tanta beleza, com tanta sabedoria, como é que o Senhor foi criar a aranha? Esse bichinho tão repelente, tão, né, asqueroso, para que serve a aranha? Tá bom, ele ficou deixou essa pergunta no ar. E um dia estava fugindo do rei Saul, que estava perseguindo ele com 1000 homens, um exército. E chegou numa região que tinha um monte de grutas. O Davi, para se esconder, entrou numa gruta. E uma aranha fechou a entrada da gruta com uma teia. O rei Saul chegou e pensou, estava na cola dele. Davi entrou numa dessas cavernas. Bom, nessa aqui não, porque está fechada. Vamos ver as outras. Entrou numa, entrou noutra, nada. Foram embora. E o Davi caiu a ficha. Meu Deus, eu sou um estúpido. Hoje eu vi por que o Senhor criou a aranha. Esse bichinho repelente, nojento, né? Asqueroso, que eu pensei que não servisse para nada,
hoje salvou a minha vida. Irmãos, que bom se a gente desconfiasse que talvez aquelas coisas que você pensa que só te atrapalha, só te prejudica, que te fez tantas vezes murmurar e reclamar, talvez um dia você descubra que aquilo salvou a tua vida. E que Deus, irmãos, não vai tirar a cruz da nossa vida. Pode tirar uma e colocar outra, mas a cruz, ninguém vai para o céu sem a cruz. Ninguém. São Paulo tinha na sua vida uma cruz. Ele fala para que eu não me ensoberbecesse, não me orgulhasse demais das revelações de Deus. O Senhor mandou um anjo de Satanás para me esbofetear, um espinho na carne. Ninguém sabe se esse espinho na carne era uma doença, era um caráter irado, era a perseguição dos judeus. Ninguém sabe qual era essa cruz que humilhava profundamente São Paulo. É bom que ninguém saiba, assim cada um coloca o seu espinho na carne, a sua cruz. O fato é que ele 3 vezes pediu ao Senhor: Senhor, me tira isso. Passou 3 noites jejuando e rezando para Deus tirar da sua vida aquela cruz. Sabe o que ele escutou Cristo falando para ele? Basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Ou seja, não vou tirar essa cruz da tua vida, mas nessa cruz eu vou manifestar a minha força. Eu vou aparecer te salvando. Então São Paulo diz: agora então eu me glorio nas minhas necessidades, nos meus opróbrios, naquilo que me faz sofrer, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Irmãos, isso é descobrir, isso é a fé. Isso é descobrir o segredo do cristianismo. Então, coragem. Cristo nos trouxe aqui para iluminar a nossa vida, as nossas cruzes. E Ele, quando você for receber a comunhão, você pode receber desse jeito e pode receber na boca. Eu gosto mais desse jeito, porque você estende a tua cruz. Qual é a tua cruz hoje? O que te faz sofrer? O que te pesa? O que te faz murmurar? Estende a tua cruz e recebe Cristo. Deixa Cristo carregar a tua cruz junto com você. E você vai ver que acontece um milagre. Esse é o milagre. A cruz fica leve, o peso fica suave. Porque o meu fardo é leve, o meu peso é suave. O que pesa e faz a cruz ficar insuportável é o pecado. Quando eu estou brigado com Deus. E aí então, tudo que me acontece é uma desgraça, é um castigo, é uma... Não, irmãos, reconcilia-te com Deus, vai se confessar, experimenta o perdão dos teus pecados, você vai ver que a tua cruz fica leve, porque o teu problema não é a cruz, o teu problema é o teu coração. Por isso que São Paulo fala na segunda leitura: não vos conformeis com este mundo enganoso, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Que beleza, irmãos, que é o cristianismo. Poder ser transformado, e poder distinguir, ter discernimento. Aquilo onde parece que é mal, é bom. E aquilo que parece bom, é mal. Se eu não tiver discernimento, eu vou ser enganado. Mas Deus nos quer dar a graça do discernimento. E quer fazer de nós uma oferenda, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Cristo se ofereceu por nós, eu posso oferecer a minha vida, meu corpo, meu tempo, minha inteligência, tudo que eu tenho e sou, oferecer a Deus como um sacrifício. Cada um de vocês, batizados, é sacerdote e é vítima, oferenda. Esse é o nosso culto espiritual. Vamos então, irmãos, participar dessa mesa,
receber a Cristo e enfrentar a nossa vida com paz, com alegria, né? Com a humildade de Cristo, para que sejamos vitoriosos e vencedores.